Salve, camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor e esse é o Visão Comunista. Bom, pessoal, acho que está na hora da gente fazer uma avaliação da conjuntura atual e traçar o que fazer, né? A gente precisa de um plano de ação. A gente, que eu digo, pelo menos a esquerda comunista marxista. Pelo menos a gente. A gente tem que identificar os problemas e propor um caminho. E eu tô aqui hoje para tentar contribuir um pouco. Bom, a falta de capacidade institucional da esquerda institucional de administrar e superar os desafios propostos pela realidade se mostram insatisfatórios. A prova disso é que a Frente Ampla tinha uma reivindicação de direitos serem devolvidos, que não foram sequer inseridos nas pautas do governo. Ou seja, indiferente do motivo, é preciso concordar que o governo, a esquerda institucionalizada, não está tendo a capacidade, por qualquer motivo que seja, de enfrentar os desafios de forma a devolver o que foi prometido. Isso é um fato. Eu acredito que ninguém aqui vai discordar que o governo não tem cumprido praticamente nada do que foi prometido e que o que está sendo cumprido é extremamente insatisfatório para o ponto que nós desejaríamos e que nós sabemos que seria possível com a correta exerção de correlação de forças. Ou seja, coisas que a gente sabe que o país, que o Estado teria dinheiro para fazer, não estão sendo feitas porque não estamos exercendo a correlação de força necessária para que a nossa vontade seja atendida em detrimento da vontade do grande capital. Eu acho que isso é ponto pacífico, né? E a cada dia mais o Estado brasileiro está tendendo para austeridade, com pouca ou nenhuma resistência institucional. Isso eu acho que é um segundo fato que todo comunista marxista vai concordar, né? A nossa tendência é de uma piora na austeridade. E eu acho que todo marxista vai concordar que uma austeridade, exceto com uma grande explosão econômica, o que não está ocorrendo no momento, resulta majoritariamente em uma desconfiança do povo em relação ao governo, né? Porque falta assistência, na política não existe espaço vazio, esse espaço será ocupado. Bom, acho que isso é ponto pacífico até o momento, acredito que seja um consenso geral. Bom, acredito que outra questão que seja um consenso geral é que é necessário voltar para as bases. Eu acho que é um consenso que vem sido comentado há bastante tempo e que a maioria concorda que é preciso voltar para a base. Prova disso que a gente não tem a capacidade de mobilização que já tivemos, né? Que a esquerda no geral já teve, né? Então não existe mais essa grande mobilização. E que apesar de toda a estrutura, né, que a esquerda institucionalizada tem, ainda não foi capaz de eficientemente voltar para as bases. Em termos gerais, obviamente que existem exceções de representantes, mas as instituições têm sido decepcionantes no sentido de voltar para a base e construir um apoio de base. Prova disso que os resultados, mesmo com o PT tendo o cargo de presidente, o número de eleições de prefeituras municipais foi pífio, né? O PT elegeu menos prefeito do que o PL, então acho que isso, e o presidente é do PT, então eu acredito que assim, tem um erro tático estratégico e uma falta de capacidade de lidar com os problemas da realidade de forma a retornar uma melhor qualidade para o povo, mesmo através da própria política institucional. O PT aparentemente perdeu a capacidade que outrora teve de, pelo menos em termos institucionais, garantir uma hegemonia, o que claramente tem caído. Não é que o PT acabou, o PT ainda é muito grande, o PT ainda é o maior partido do país, mas está insatisfatório. Então, assim, indiferente do seu tamanho, está insatisfatório. Acho que dá para concordar. E o fato de ser o maior partido de esquerda, considerado de esquerda pelo menos, do país, ainda assim não teve a capacidade para isso. É sinal que algo tem sido feito errado, que
podemos desistir. São as duas opções, né? Ou a gente acredita que a gente pode desistir, ou que algo tem sido feito errado. Eu acredito que algo tem sido feito muito errado e por isso tem resultado dessa forma. É importante ressaltar também que Lula não é mais o mesmo que ele já foi. A gente não tem mais o Lula que tinha uma correlação de força na política tamanha que ele conseguia fazer as conciliações que ele precisava. Ele tenta manter as conciliações, mas sem a correlação de forças que ele antes teve, sem a mobilização de massas que antes teve, que dava muito poder político para ele. Ao ponto que, no passado, contam-se casos, né, que Lula é o tipo de cara que você vai pedir para ele alguma coisa, ele te nega e você sai agradecendo. Né? Essa é uma história que é muito contada pela esquerda. E não é isso mais que acontece, né? Aparentemente não é isso mais que acontece, porque os professores foram reclamar, fazendo greve, e o Lula enfrentou os professores e os técnicos das universidades públicas, e o Lula enfrentou-os, né? Ele coagiu para que esse grupo desmobilizasse e terminasse a greve. Ou seja, no momento em que o governo precisa de correlação de força, precisa de mobilização para lutar por pautas do programa originalmente proposto para a sociedade, ele abre mão dessa mobilização ao mesmo tempo em que ele combate os trabalhadores mobilizados. É uma falha estratégica e tática, e ele faz isso de uma forma rude, ao ponto de criar antipatia com os trabalhadores que foram base da construção do seu governo historicamente, né? Então ele afasta uma antiga base consolidada através desse enfrentamento que é no mínimo desnecessário, porque ele podia apenas ficar calado. Se fosse o Lula de antigamente, ele, na pior das hipóteses, teria ficado calado. Ele não teria rebatido dessa forma brusca como ele rebateu, desmobilizando a base. Um fato semelhante acontece quando uma liderança nativa, ao fazer diversas solicitações, demandas para que possibilitassem a sobrevivência de seu povo, é rebatida também de forma quase que vulgar, né, de forma veemente, de forma a brigar com quem lhe pede algo, que é algo que também não era comum da postura, do perfil público do Lula. Né? Então isso demonstra que, além de perder as correlações de força que ele tinha, que antes possibilitavam que ele fosse capaz de fazer as negociações que ele fazia, ou seja, ele perdeu parte dessa correlação de força, porque não temos mais uma mobilização popular forte como outrora tivemos. Além disso, o Lula ainda não tem mais o tino que ele teve antes. Ainda pode ser considerado um excelente político? Talvez, mas não é o mesmo. Isso que é importante. Ele é melhor que eu? Com certeza. Mas ele não é o mesmo que ele já foi. Então não podemos criar expectativas de que ele tenha a capacidade de fazer hoje o que ele já fez no passado, porque nem as correlações de força são iguais, nem o próprio Lula é igual. Em relação à política institucional, o fato desse grande número de promessas e essa falta de cumprimento das promessas vai gerando cada vez uma insatisfação maior com a população, vai enfraquecendo cada vez mais a confiança da população nas lideranças políticas. Então, é possível que a gente organize as correlações de força de forma a lutar contra pelo menos a austeridade do governo nesse momento? Bom, eu acho que sim, né? Mas para isso a gente tem que voltar de forma estratégica para a base. A gente precisa de uma alteração real dentro dos próximos anos, porque só vai ser possível se a gente fizer uma coalizão entre os coletivos, seja ele partidos ou não, os coletivos comunistas marxistas, pelo menos os coletivos marxistas comunistas do Brasil, que realmente estejam interessados em construir uma revolução. Porque a gente é minoria. E a gente precisa pelo menos combater, mesmo que a única pauta que a gente possa se conciliar seja um combate estratégico à austeridade atual, eu acho que a gente precisa fazer isso. Mesmo que a gente não consiga um acordo que vá além disso, devido às diferenças das linhas de cada coletivo, acho que pelo menos esse projeto a gente tem que se unir para enfrentar. Eu acho que tem espaço para a gente fazer mais coisa, mas eu acho que isso é o mínimo. Isso é o mínimo que
que um coletivo comunista marxista devia estar procurando fazer no momento. Buscar formas de criar essa coalizão, né? Mesmo que seja para combater a austeridade, porque a tendência da austeridade é piorar a condição de vida do trabalhador, e piorando a condição de vida do trabalhador dificulta os trabalhos e a correlação de força que a gente precisa para superar o capitalismo. Bom, então é claro que existe diversas discordâncias entre os coletivos. É um dos motivos pelo qual existem múltiplos coletivos, né, no lugar de apenas um. Se não tivesse discordância nenhuma, seria possível existir um único coletivo. Mas a gente tem muitas discordâncias de linha, estratégia, tática. Mas uma união seria avançar a pauta de todos que almejam realmente a superação do capitalismo. A gente precisa de uma união, nem que seja estratégica, temporária, para executar algumas táticas em conjuntos e conseguir combater a austeridade e avançar com a presença comunista no imaginário popular, né? A presença comunista na vida do trabalhador. A gente precisa mostrar na prática para o trabalhador o que é um comunista de verdade, né? E o trabalhador só vai escutar a gente se a gente escutar o trabalhador. E para isso, a minha sugestão inicial de um projeto que podia contribuir com isso seria um projeto de mobilização, né? A sugestão seria a criação de um canal unificado no YouTube, e podendo estender para outras formas de comunicação, mas pelo menos um canal no YouTube unificado entre o conjunto dos coletivos associados, com dois únicos objetivos: a cobertura das câmaras, tanto de deputado quanto estadual quanto deputado federal, onde cada militante de cada coletivo deve assumir a tarefa de assistir pelo menos o vídeo de resumo da semana para o seu estado e para a Câmara dos Deputados Federais. Por quê? Primeiro, que isso vai nos garantir um compartilhamento melhor da realidade do dia a dia das câmaras. Assim como, assumindo essa tarefa, a gente garante um fluxo mínimo básico para ajudar que o algoritmo seja relativamente aumentada a relevância dentro do algoritmo para a classificação dos vídeos, distribuindo assim de forma mais ampla o conteúdo. Adicionalmente, isso ainda vai munir as células municipais dos coletivos com conteúdo para debate nos seus municípios, né? E a importância dessa cobertura, ela deve ser primeiro realizada por camaradas que estejam nas cidades onde as câmaras estão fisicamente. Porque apesar da capacidade de acompanhamento virtual que nós temos, a presença de pessoas fisicamente próximos a essas câmaras vai nos permitir uma tentativa maior de contato entre os parlamentares. Sempre que esse acesso for exercer algum tipo de pressão de cobrança, tanto quanto o momento assim permitir, quanto quando os trabalhadores assim o solicitarem, né? Então, quando tiverem pautas que a gente perceber que é possível disputar junto da população e junto com a movimentação popular, a gente deve aproveitar para fazer esses debates. E para fazer esse tipo de debate é muito mais fácil se a gente estiver fisicamente presente nos locais, sabe? Um pouco semelhante a o que faz o movimento do Brasil Livre MBL, o MBL funcionar. Não é pela violência com a qual eles atuam, mas parte disso vem de uma carência da população de se sentir representada perante os representantes. Uma vez que a política institucional ignora constantemente o povo, essa forma de um confronto, não necessariamente da forma como o MBL faz, é possível que esse confronto seja feito de forma, assim como os jornalistas profissionais o fazem, de forma respeitosa, né? Isso pode ser tratado de forma respeitosa, mas esse confronto é necessário. De forma respeitosa, mas é necessário. Confronto de ideias é necessário. E o MBL distorce isso porque, vindo da necessidade de um confronto aos representantes que não nos representam,
às vezes as agressões exageradas também suprem essa necessidade do povo em algum grau, correto? Então esse confronto, não da forma como é feita pelo MBL, mas esse confronto é necessário, né? Então por isso a necessidade de que essa estrutura seja construída através de camaradas que estejam residentes nas cidades onde as câmeras estão dispostas justamente para permitir isso. Agora, esse não vai ser o trabalho de base, a gente precisa voltar para o trabalho de base. Isso vai fomentar a parte do trabalho de base. A outra parte é preciso que nas câmaras dos vereadores seja feito o acompanhamento também pelos camaradas. Então, na sua cidade, você deve acompanhar a sua câmara. E esse acompanhamento deve ser utilizado para construir, para apresentar para o cidadão o que tem sido feito nas câmaras de vereadores. E junto dessa apresentação, pegar a opinião do trabalhador a respeito, escutar quais os tópicos os trabalhadores gostariam que fossem melhorados na sua cidade e, através dessas informações, criar planos de ação, estratégias que permitam apresentar de volta para os moradores soluções para os problemas que eles estão preocupados em saber. Porque não adianta a gente oferecer a solução para os problemas que nós acreditamos que precisam ser resolvidos. Para a gente ganhar o apoio da população, a gente precisa voltar para a base. Para a gente voltar para a base, a gente precisa atender as necessidades que a base demanda, não a que nós demandamos. Por mais que nós julguemos uma mais importante que a outra, a gente deve atender as necessidades do povo, do trabalhador. Não necessariamente da forma como ele quer que sejam atendidas, porque aí nós vamos pegar as demandas, propor soluções que levem em conta soluções marxistas para aquela proposta e apresentar a solução que a gente conseguir conceber para o problema que o trabalhador tem e explicar como aquilo seria melhor, assim como apresentar essa forma de mobilização e organização para que essas demandas possam ter uma correlação de força e serem aprovadas nos parlamentos respectivos aonde devem ser legislados, né? Então é preciso isso. É preciso que a gente também recorde que um partido de vanguarda é aquele que sabe ouvir o povo e oferecer alternativas reais, assim como ideias dessa mobilização necessária para exercer a força política na correlação de forças, para que as medidas propostas sejam efetivamente realizadas. Então é isso, camaradas, a gente precisa criar essa união, a gente precisa ter um acompanhamento massivo das câmaras legislativas, todas elas, e levar essa realidade para os trabalhadores, apresentando alternativas de melhoria que vão trazer reais melhorias para o trabalhador, e assim a gente vai criar essa relação, né, que vai permitir com que a gente volte para a base. A partir do momento que a gente apresenta uma proposta para um problema que o trabalhador está interessado de resolver, discordando ou não, ele vai te dar uma abertura maior para escutar a sua solução, correto? Mesmo ele sendo de direita, sendo de qualquer posicionamento, se você propor uma solução para um problema real que ele tem, a abertura dele vai ser maior. Obviamente que vão ter exceções, a gente não vai conseguir no primeiro momento atingir todo o trabalhador, mas a gente vai ter uma abertura maior se a gente estiver escutando e propondo soluções para problemas que eles mesmos nos apresentaram, né? Em vez da gente decidir quais problemas devem ser solucionados, escutar o que o trabalhador quer que seja feito. Então é isso, pessoal, é uma tarefa difícil, mas não é impossível, é uma tarefa trabalhosa, é uma tarefa que, para ter um impacto real, a gente precisa de uma unificação maior, porque ainda somos poucos, principalmente separados, mas juntos, uma união da esquerda marxista, pelo menos que seja em prol desse projeto, talvez seja possível a gente melhorar nossa correlação de forças e começar a trazer mudança real para a vida de todo trabalhador. Então é isso, pessoal, obrigado, essa foi minha contribuição, até mais.